Quando minha esposa Lídia começou a trabalhar com seu produtor James, eu não estava preocupado. Lídia era cantora há anos, trabalhando em pequenos shows, nunca chegando ao nível que sonhava. James deveria ser seu ingresso para o grande momento, um produtor experiente com um talento especial para identificar talentos e elevá-los. Ele era polido, sempre usando um terno elegante, e sua confiança era contagiante. Lídia começou a passar mais tempo no estúdio com ele, noites que se estendiam até o início da manhã. Eu estava orgulhoso dela, animado até, pensando que esse era o momento dela. Lembro-me de uma sexta-feira à noite quando Lídia chegou em casa, cantarolando uma nova música em que estava trabalhando. Ela parecia radiante, sua energia era contagiante, e ela não conseguia parar de falar sobre o quão incrível James era no estúdio. Ele realmente entende minha visão, sabe, ela disse, seus olhos brilhando. Sorri, feliz por ela estar feliz. Mas havia algo na maneira como ela falava sobre ele que me incomodava, uma sugestão de algo mais do que apenas admiração profissional. Afastei o pensamento, dizendo a mim mesmo para não ser paranoico. Eu confiei em Lídia, afinal estávamos juntos há 10 anos. Na semana seguinte, ela tinha um grande showcase chegando, uma chance de apresentar algumas de suas novas músicas para figurões da indústria. Eu me ofereci para ir com ela para dar apoio, mas ela insistiu que era apenas mais um pequeno passo, e que eu não precisava ir. Naquela noite, em vez de ir para a vitrine, me vi vagando pela casa, me sentindo mais inquieto do que o normal. Peguei uma cerveja, liguei a TV, mas nada conseguia prender minha atenção. A casa parecia mais vazia do que deveria. Até mesmo nosso gato Viskers pareceu sentir que algo estava errado, andando de um lado para o outro na sala de estar antes de pousar no meu colo. Era por volta da meia-noite, quando Lídia chegou em casa. Ela estava animada, me contando sobre o quão bem a apresentação foi. James diz que é só uma questão de tempo até sermos escolhidos por uma gravadora, ela disse, com as bochechas coradas e os olhos brilhando. Eu a parabenizei, sentindo aquela onda de orgulho de sempre, mas enquanto ela falava, algo em seu tom me deixou desconfortável. Quando ela finalmente foi para a cama, fiquei acordado um pouco mais, terminando minha cerveja e olhando para a tela escura da TV. O pensamento dela e James no estúdio sozinhos, até altas horas da noite, continuou me atormentando. No dia seguinte, decidi surpreendê-la no estúdio, levar seu almoço, talvez pegar um pouco dela em ação. Imaginei que me aliviaria vê-los trabalhando juntos, focando na música, mas quando cheguei, a recepcionista pareceu um pouco surpresa. Lídia está com James agora, ela disse, hesitando como se eu não devesse interrompê-los. Dei de ombros e fui até a sala de gravação. Conforme me aproximei, ouvi a risada de Lídia, um som que eu não ouvia há algum tempo. Não era sua risada usual também, era mais suave, quase flertando. Parei na porta, ouvindo a conversa que se seguiu. James estava dizendo algo sobre a voz dela, como era diferente de tudo com que ele já tinha trabalhado. Lídia riu, então houve silêncio, e um silêncio enervante que se estendeu por muito tempo. Eu quase bati, mas algo me segurou. Eu não conseguia colocar o dedo no lugar, mas me senti como uma intrusa, como se tivesse entrado em uma sala onde não pertencia. Recuei decidindo não confrontá-los, deixei o almoço em uma mesa próxima e fui embora. Durante todo o caminho para casa minha mente estava correndo, tentando racionalizar o que eu tinha acabado de ouvir. Talvez não fosse nada, apenas um momento profissional que parecia mais íntimo do que era. Ou talvez eu estivesse pensando demais nas coisas, deixando minha imaginação correr solta, porque estava me sentindo inseguro sobre o sucesso dela. Afinal, esse era o sonho dela, e eu não tinha o direito de ficar com ciúmes. Mais tarde naquela noite, Lídia chegou em casa e eu casualmente mencionei passar no estúdio. Ela congelou por uma fração de segundo antes de se recuperar com um sorriso brilhante. Você deveria ter batido, estávamos apenas repassando algumas faixas novas. James é um perfeccionista, sabia? Não havia nada em seu tom que sugerisse culpa, mas eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. Passamos o resto da noite assistindo a um filme, mas eu mal prestei atenção. Meus pensamentos estavam uma bagunça emaranhada tentando descobrir se eu estava apenas sendo paranoica ou se havia algo mais entre eles.
Os dias se transformaram em semana, e o tempo de Lydia no estúdio aumentou. Ela começou a voltar para casa mais tarde, alegando que estavam aperfeiçoando as mixagens finais antes de enviá-las para possíveis gravadoras. Ela estava mais distante, sempre cansada, e quando conversávamos era principalmente sobre sua música ou as últimas ideias de James. Nossas conversas pareciam forçadas, como se estivéssemos cumprindo uma rotina. Quanto mais eu tentava me conectar com ela, mais ela parecia escapar. Uma noite, decidi surpreendê-la novamente, mas dessa vez com um plano. Combinei de ter um jantar esperando por ela quando chegasse em casa, seu espaguete carbonara favorito com uma garrafa de vinho que estávamos guardando para uma ocasião especial. Eu estava determinada a reacender o que quer que tivesse sido perdido entre nós. Quando ela finalmente entrou pela porta, notei que ela estava usando um vestido novo, algo que eu nunca tinha visto antes. Vestido bonito, comentei, tentando soar casual. Ah, isso? James comprou para mim, ele achou que ficaria ótimo para a sessão de fotos que estamos planejando. Um arrepio percorreu minha espinha, mas forcei um sorriso. Que legal da parte dele, eu disse, tentando manter minha voz firme. Nós nos sentamos para comer, mas a refeição foi cheia de silêncios constrangedores. Lydia beliscou sua comida, mais interessada em seu telefone do que em falar comigo. Eventualmente, ela se desculpou dizendo que precisava descansar. Enquanto eu limpava a mesa, me vi olhando para as taças de vinho vazias, a refeição intocada, e não pude deixar de sentir que estava perdendo ela, nos perdendo. Mais tarde naquela noite, acordei e encontrei o lado dela da cama vazio. Eu a encontrei na sala de estar, telefone na mão, sorrindo para algo na tela. Ela não me notou de início, então fiquei ali apenas observando-a. Quando ela finalmente olhou para cima, ela pulou, deixando cair o telefone. Você me assustou, ela riu nervosamente, mas eu não estava com humor para piadas. Com quem você estava falando? Perguntei, minha voz traindo a calma que eu estava tentando manter. Ela hesitou por uma fração de segundo antes de responder, apenas James, estávamos revisando alguns detalhes de última hora para a sessão de fotos amanhã. Foi nesse momento que tudo fez sentido, as noites longas, o vestido novo, o jeito como ela falava sobre ele, não era só trabalho, havia algo mais entre eles, algo que eu tinha sido cega por muito tempo. Mas em vez de confrontá-la ali mesmo, eu assenti, fingindo acreditar nela. Eu não conseguia lidar com isso naquele momento, eu precisava de tempo para pensar e descobrir o que fazer em seguida. Então eu me virei e voltei para a cama, mas o sono não veio. Na manhã seguinte, acordei com um aperto no estômago, os eventos da noite anterior se repetindo na minha mente como um disco quebrado. Lydia ainda estava dormindo, enrolada em seu lado da cama, parecendo em paz. Eu a observei por um momento, me perguntando como as coisas tinham chegado a esse ponto. Eu queria sacudi-la para acordá-la e exigir respostas, mas sabia que isso não me levaria a lugar nenhum. Em vez disso, saí da cama e fui para a cozinha. A luz do sol entrava pelas janelas, lançando um brilho quente sobre a cozinha enquanto eu fazia café. Tentei me concentrar no simples ato de preparar uma bebida, deixando a rotina familiar acalmar meus nervos. Mas meus pensamentos continuavam voltando para Lydia e James. Não conseguia tirar da cabeça a imagem deles juntos, ela rindo de algo que ele dizia, do jeito que ela costumava rir comigo. Parecia uma faca se torcendo no meu intestino. Enquanto eu tomava meu café, tentei bolar um plano. Confrontá-la ontem à noite teria sido um erro. Eu precisava de uma prova, algo concreto que a obrigasse a admitir o que estava acontecendo. Minha mente estava a mil, tentando pensar em uma maneira de confirmar minhas suspeitas sem avisá-la. Talvez eu pudesse dar uma olhada no telefone dela, verificar suas mensagens, mas isso parecia muito invasivo. Então, novamente, o que restava para proteger se ela já estava saindo com outra pessoa pelas minhas costas? Eu ainda estava perdido em pensamentos quando Lydia entrou na cozinha, bocejando e se espreguiçando. Bom dia, ela disse com a voz ainda pesada de sono. Ela se serviu de uma xícara de café e se encostou no balcão, de costas para mim. Observei-a cuidadosamente, procurando por qualquer sinal de culpa, mas ela parecia perfeitamente à vontade, como se tudo estivesse normal. Bom dia, respondi, forçando um sorriso. Qual é o plano para hoje?
Ela tomou um gole de café, pensando sobre isso. James quer rever algumas faixas novas esta tarde, então estarei no estúdio a maior parte do dia. Estamos chegando muito perto, Bob, posso sentir. Este pode ser o avanço que estávamos esperando. Lá estava novamente a menção de James, a excitação em sua voz quando ela falava sobre ele. Eu assenti, tentando manter minha expressão neutra. Isso é ótimo, Lydia, estou muito feliz por você. Ela sorriu para mim, e por um momento, foi como se nada tivesse mudado. Mas eu não conseguia ignorar a distância crescente entre nós, a maneira como ela parecia cada vez mais desconectada da nossa vida juntos. Decidi jogar com calma, agir como se tudo estivesse bem. Mas eu sabia que tinha que fazer algo logo. Depois que ela saiu para o estúdio, continuei meu dia, tentando me manter ocupado. Cortei a grama, limpei a garagem, qualquer coisa para manter minha mente longe de Lydia e James. Mas não importava o que eu fizesse, a dúvida incômoda não me deixava. Toda vez que eu pensava neles juntos, eu me sentia mal do estômago. Eu estava tão distraída que nem percebi quando nossa vizinha, senhora Jensen, acenou para mim do outro lado da rua. Só quando ela chamou meu nome é que eu saí daquilo. Bob, tudo bem? Ela perguntou, com a testa franzida em preocupação. Forcei um sorriso, tentando soar casual. Sim, só muita coisa na minha cabeça, eu acho. Ela assentiu, ainda parecendo preocupada. Se você precisar conversar, sabe onde me encontrar. Obrigado, senhora Jensen, eu disse, dando-lhe um pequeno aceno antes de voltar para dentro. Quando fechei a porta, senti uma onda de culpa me invadir. Eu sabia que não estava sendo honesto com ninguém, nem comigo mesmo. Eu precisava confrontar Lydia, mas ainda não estava pronto. Eu precisava de mais tempo. Naquela noite, Lydia chegou em casa mais tarde do que o normal. Ela estava radiante, cheia de entusiasmo pelo trabalho que ela e James fizeram naquele dia. Você deveria ter nos visto hoje, Bob, estávamos pegando fogo. James acha que estamos prontos para começar a lançar para as gravadoras na semana que vem. Isso é incrível, eu disse, tentando reunir algum entusiasmo, mas tudo o que eu conseguia pensar era no que poderia estar acontecendo entre eles quando não estivessem trabalhando. Eu odiava me sentir assim, tão desconfiada e paranoica, mas não conseguia evitar. Nós nos sentamos para jantar, mas a conversa foi forçada. Lydia continuou checando o telefone, mandando mensagem para alguém entre mordidas de comida. Eu queria perguntar com quem ela estava falando, mas não queria começar uma briga. Em vez disso, fingi não notar, focando na minha refeição e tentando manter o clima leve. Mas a tensão era palpável, como uma nuvem de tempestade pairando sobre nós, pronta para explodir a qualquer momento. Depois do jantar, Lydia foi tomar banho, deixando seu telefone no balcão da cozinha. Eu o encarei, meu coração batendo forte. Essa era minha chance. Eu poderia olhar as mensagens dela, descobrir se ela estava realmente me traindo com James. Minhas mãos tremiam quando peguei o telefone, mas quando estava prestes a desbloqueá-lo, ouvi o chuveiro desligar. Em pânico, coloquei o telefone de volta no gancho e me retirei para a sala de estar, meu coração disparado. Lydia saiu do banheiro alguns minutos depois, com o cabelo enrolado em uma toalha. Ela sorriu para mim, alheia à tempestade se formando dentro da minha cabeça. Vou dormir cedo hoje à noite, amanhã vai ser outro longo dia no estúdio. Eu assenti, forçando um sorriso. Boa noite, Lydia. Boa noite, Bob, ela disse, se inclinando para me beijar na bochecha antes de ir para o quarto. Fiquei sentado ali por um longo tempo depois que ela saiu, olhando para a tela escura da TV, minha mente correndo. Eu sabia que não podia continuar assim, fingindo que estava tudo bem quando claramente não estava. Mas eu não estava pronto para confrontá-la ainda, não sem provas. No dia seguinte, decidi tomar as coisas em minhas próprias mãos. Liguei para um velho amigo meu, Ben, que trabalhava como investigador particular. Não nos falávamos há anos, mas eu sabia que ele era bom no que fazia. Se alguém pudesse descobrir a verdade, era ele. Expliquei a situação a ele, tentando manter minha voz firme enquanto expunha minhas suspeitas. Você tem certeza disso? Bob bem perguntou, seu tom sério, uma vez que você começa a trilhar esse caminho, não há como voltar atrás. Tenho certeza de que disse com firmeza na minha voz que preciso saber a verdade.
Tudo bem, ele disse, vou começar a investigar, entro em contato. Depois que desliguei, senti uma estranha sensação de alívio. Estava fora das minhas mãos agora, tudo o que eu tinha que fazer era esperar bem fazer seu trabalho. Mas conforme os dias passavam, a tensão em nossa casa ficava mais espessa. Lídia estava mais distante do que nunca, e eu podia senti-la se afastando de mim, uma pequena mentira de cada vez. Finalmente, uma semana depois, Ben me ligou de volta. No momento em que ouvi sua voz, soube que algo estava errado. Bob, encontrei algo que ele disse, seu tom sombrio, você não vai gostar. Senti meu estômago embrulhar, mas me forcei a ficar calmo. O que você encontrou? Eu o segui depois do estúdio uma noite, ele disse, sua voz baixa, eles foram para um hotel, Bob, eles não saíram até a manhã seguinte. Eu senti como se o chão tivesse sido arrancado debaixo de mim. Meus piores medos foram confirmados, Lídia estava me traindo com James, assim como eu suspeitava. Agradeci a Ben com a voz trêmula e desliguei. Fiquei ali sentado em silêncio, a realidade da situação desabando sobre mim. Eu sabia que tinha que confrontar Lídia, mas não tinha ideia de como faria isso. Naquela noite, quando Lídia chegou em casa, eu estava esperando por ela na sala de estar. Observei enquanto ela tirava os sapatos e pendurava o casaco, com seu sorriso brilhante de sempre no lugar. Mas assim que ela viu o olhar no meu rosto, seu sorriso vacilou. Bob, o que há de errado? Ela perguntou, sua voz tremendo levemente. Respirei fundo, tentando me firmar. Eu sei, Lídia, eu sei sobre você e James. Seu rosto ficou pálido, e por um momento ela pareceu que poderia desmaiar. Mas então ela se endireitou, sua expressão endurecendo, Bob, eu não era. Não interrompi, minha voz fria. Não tente mentir para mim, eu tenho provas. Ela olhou para mim, seus olhos arregalados de medo, mas ela não disse nada. O silêncio entre nós era sufocante, e eu sentia que não conseguia respirar. Eu tinha imaginado esse momento 1000 vezes, mas agora que estava acontecendo, eu não sabia o que dizer. Finalmente Lídia quebrou o silêncio. Bob, sinto muito, eu nunca quis te machucar. Mas você machucou, eu disse, minha voz quebrando, você machucou, Lídia. Ela desviou o olhar, lágrimas escorrendo pelo rosto. Simplesmente aconteceu, Bob, eu não planejei, eu não queria que chegasse a esse ponto. Eu me senti como se estivesse me afogando, o peso da traição dela me puxando para baixo. Há quanto tempo, Lídia? Há quanto tempo isso vem acontecendo? Alguns meses, ela sussurrou, sua voz quase inaudível. Eu me senti como se tivesse levado um soco no estômago, meses. Ela estava mentindo para mim há meses. Eu me levantei, incapaz de ficar sentado por mais tempo. Eu precisava sair dali, para longe dela, para longe da dor. Preciso de um tempo para pensar, disse minha voz firme. No dia seguinte, levantei-me com uma clareza que estava ausente há semanas. A traição de Lídia tinha me destruído, mas também acendeu outra coisa: uma vontade de revidar. De recuperar algum controle sobre a bagunça que ela tinha feito de nossas vidas. Eu sabia que confrontá-la diretamente só levaria a mais mentiras e desculpas, e eu estava farto de ouvir suas histórias. Em vez disso, decidi atingi-la onde mais prejudicaria sua carreira e seu relacionamento com James. Enquanto estava sentado à mesa da cozinha, tomando uma xícara de café, comecei a formular um plano. Era hora de ser criativo, e eu conhecia exatamente as pessoas que poderiam ajudar. Lembrei-me de um grupo de Romani, frequentemente chamados de ciganos pelos moradores locais, que viviam nos arredores da cidade. Eles eram conhecidos por sua astúcia e sua capacidade de fazer as coisas discretamente. Anos atrás, eu tinha feito um trabalho para um de seus líderes, um homem chamado Sorin, quando ele precisou de ajuda para consertar uma caravana. Em troca, ele me disse para chamá-lo se eu precisasse de alguma coisa, qualquer coisa. Decidi que era hora de sacar esse favor. Não tinha certeza de quanto eles poderiam ajudar, mas estava disposto a apostar que Sorin e seu pessoal poderiam encontrar uma maneira de atrapalhar os planos de Lídia. Depois de terminar meu café, peguei minha jaqueta e saí, minha mente decidida sobre o que precisava ser feito. Respirei fundo e comecei a explicar a situação, o caso de Lídia com seu produtor, a maneira como ela estava me enrolando e como eu queria arruinar o que quer que eles tivessem juntos.
Sorin ouviu atentamente, sua expressão ilegível. Quando terminei, Sorin se recostou e acariciou seu queixo pensativamente. Entendo. Você quer destruir a carreira dela e o relacionamento dela com esse homem. Não é uma tarefa fácil, mas acho que podemos ajudar. Como pergunto, inclinando-me para a frente ansiosamente. Os olhos de Sorin brilharam com uma mistura de diversão e intriga. Há maneiras de tornar a vida das pessoas muito difícil, meu amigo. Temos conexões, pessoas que nos devem favores, assim como você. Esse produtor James, você disse, ele provavelmente tem segredos próprios. Todo mundo tem, vamos descobrir quais são e vamos usá-los em nossa vantagem. Eu assenti, sentindo uma onda de esperança. O que você precisa de mim? Deixe isso conosco, Sorin disse acenando com a mão desdenhosamente. Mas há uma coisa que você deve fazer. Você precisa desempenhar o papel de marido solidário, pelo menos por enquanto. Haja como se estivesse tentando fazer as coisas funcionarem, como se estivesse disposto a perdoá-la. Isso nos dará tempo para desenterrar o que precisamos. A ideia de fingir que estava tudo bem me fez arrepiar. Mas eu sabia que Sorin estava certo. Se eu de repente me tornasse frio ou distante, Lydia poderia suspeitar de algo. Eu tinha que mantê-la no escuro até que estivéssemos prontos para atacar. Ok, eu concordei, minha voz firme. Eu farei o que for preciso. Sorin sorriu, seus dentes brilhando à luz do fogo. Ótimo, começaremos imediatamente. Dê-nos alguns dias e teremos algo para você. Agradeci a Sorin e deixei o acampamento, sentindo uma estranha mistura de antecipação e pavor. A viagem para casa pareceu mais longa do que o normal, minha mente correndo com pensamentos sobre o que estava por vir. Quando cheguei à garagem, eu já tinha me preparado para o ato que era preciso fazer. Lydia já estava em casa, sentada no sofá com seu laptop aberto. Eu podia dizer que ela estava desconfiada no começo, mas conforme eu continuava a bancar o marido solidário, ela pareceu baixar a guarda. Então, no quarto dia, Sorin me ligou. Sua voz estava calma, quase calma demais. Bob, nós encontramos algo. O que é? Eu perguntei, meu coração batendo forte. Há uma mulher, uma cantora com quem James trabalhou antes de conhecer Lydia. Digamos que as coisas não terminaram bem para ela, Sorin disse, seu tom sombrio. O que aconteceu? Eu pressionei. Ela era muito talentosa, assim como Lydia. Mas quando as coisas começaram a ficar sérias entre eles, James se tornou possessivo, controlador. Ele a pressionou demais, e eventualmente ela não aguentou mais. Ela teve um colapso, e sua carreira nunca se recuperou. James seguiu para o próximo projeto. Mas a mulher, bem, ela não está em um bom lugar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. E como isso nos ajuda? Já entramos em contato com ela, disse Sorin. Ela está amargurada, brava e mais do que disposta a conversar. Vamos fazê-la tornar pública sua história de como James destruiu sua carreira, como ele se aproveitou dela. Isso causará um escândalo, e ninguém na indústria vai querer trabalhar com ele. Lydia ficará sem nada. Soltei um suspiro lento, o peso do que estávamos prestes a fazer se instalando. E Lydia? Se ela for esperta, vai perceber as más notícias de James e cortar relações com ele. Mas mesmo que ela não faça isso, uma vez que sua reputação esteja arruinada, ele não poderá mais ajudá-la. A carreira dela vai estagnar, e ela será deixada de lado. Vamos lá, eu disse com minha voz resoluta. Considere feito, Sorin, respondeu antes de desligar. Os dias seguintes foram um turbilhão de caos. As conexões de Sorin funcionaram rápido e logo rumores sobre o passado de James começaram a surgir na indústria. Denúncias anônimas foram enviadas a vários meios de comunicação, e sussurros sobre seu comportamento abusivo começaram a se espalhar como fogo. Em uma semana, a história apareceu em uma grande revista de música e expôs James e a mulher que ele havia destruído. Lydia chegou em casa naquela noite, seu rosto pálido e suas mãos tremendo. Bob, você viu isso? Ela perguntou, empurrando a revista em minhas mãos. Eles estão dizendo coisas horríveis sobre James, nada disso pode ser verdade, estou certo? Fingi ler o artigo rapidamente, minha expressão cuidadosamente neutra, é difícil dizer.
Mas se há um grão de verdade nisso, você deve ter cuidado, Lydia, você não quer ser associada a alguém assim. Ela afundou no sofá, seus olhos arregalados de medo. Mas ele fez tanto pela minha carreira, que não sei no que acreditar. Sentei-me ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Talvez seja a hora de dar um passo para trás, pensar no que é melhor para você. Ela assentiu lentamente, mas eu podia ver o conflito em seus olhos. Ela estava dividida entre sua lealdade a Jamie e a crescente percepção de que tudo estava desmoronando. Eu sabia que era apenas uma questão de tempo até que ela fizesse uma escolha. Nos dias seguintes, a pressão continuou a aumentar. Mais histórias sobre o passado de James surgiram, cada uma mais prejudicial que a anterior. Pessoas de dentro da indústria começaram a se distanciar dele, e sua carreira antes promissora estava desmoronando diante de nossos olhos. Lydia se tornou mais retraída, passando horas em seu quarto, olhando para o telefone como se esperasse que ele tocasse. Então, uma noite, ela veio até mim, seu rosto manchado de lágrimas. Bob, não sei o que fazer, James não me liga há dias, estou com medo, e se tudo isso for verdade? Eu a puxei para um abraço, escondendo a satisfação que brotava dentro de mim. Você vai ficar bem, Lydia. Talvez seja a hora de focar em si mesma por um tempo, descobrir o que você realmente quer. Ela assentiu contra meu peito, suas lágrimas encharcando minha camisa. Sinto muito, Bob, tenho estado tão envolvida na minha carreira que perdi de vista o que realmente importa. Eu a segurei mais forte, sabendo que seu pedido de desculpas veio tarde demais. Tudo bem, eu menti, minha voz suave, nós vamos superar isso juntos. A viagem para fora da cidade foi tensa. A paisagem urbana familiar gradualmente deu lugar a subúrbios mais silenciosos, onde as luzes da caravana cigana tremeluziam à distância. Ela não parou nem olhou ao redor enquanto passava pelas carroças e tendas coloridas, sua mente focada somente em alcançar James. Quanto mais perto ela chegava da cabana, mais rápido seu coração disparava com uma mistura de esperança e pavor. Quando ela finalmente chegou, Lydia viu o carro de James estacionado do lado de fora da cabana, e uma onda de alívio tomou conta dela. Ele estava aqui. Ela correu para a porta e bateu, suas mãos tremendo. Depois de um momento a porta rangeu ao abrir, e lá estava ele James, parecendo desgrenhado e exausto, com uma expressão de coração que ela nunca tinha visto antes. Lydia, ele disse categoricamente, seus olhos estreitando, o que você está fazendo aqui? Eu tinha que te ver, ela implorou entrando, eu não podia simplesmente deixar as coisas assim, nós podemos consertar isso James, nós podemos superar isso juntos. Lydia congelou, a ameaça afundando, ela nunca tinha visto esse lado de James antes, a escuridão fria e calculista que espreitava sob seu charme. James não é calha-boca, ele retrucou, avançando sobre ela, você acabou Lydia, sua carreira, sua vida, tudo o que você tinha se foi, e se você continuar insistindo, eu vou garantir que você desapareça para sempre. Romani uma última vez, queria agradecer Sorin e seu povo adequadamente quando cheguei, eles estavam fazendo as malas para partir como sempre faziam, seguindo para onde quer que a estrada os levasse. Sorin me cumprimentou com um aceno de cabeça, seus olhos refletindo a luz do fogo, enquanto os últimos pertences dele eram carregados nas carroças. É bom ver você de novo, Bob, Sorin disse apertando minha mão, mas tenho a sensação de que este pode ser nosso último encontro, assenti olhando ao redor. Para o acampamento movimentado, só queria agradecer por tudo, não sei o que teria acontecido se você não estivesse lá naquela noite. Sorin deu um leve sorriso, estávamos no lugar certo na hora certa. Mas você deveria pensar em seu próprio caminho agora que estamos indo para o sul. Está ficando frio aqui à noite, talvez seja a hora de você considerar uma mudança também. Eu o encarei surpreso com a ressonância que suas palavras tiveram em mim. Engraçado você dizer que eu também tenho pensado em mim. Mudar para o sul, vender a casa, comprar um terreno e começar do zero, mas não sei se é um grande passo. Os olhos de Sorin brilharam com um olhar de conhecimento. Mas às vezes ficar em um lugar é a coisa mais difícil. Um estado do sul, não foi tão fácil quanto pensei que seria, vender a casa onde morei por tantos anos, onde construí uma vida com Lydia, mesmo que tivesse terminado mal, não foi uma decisão a ser tomada de ânimo leve. Mas quanto mais eu olhava para terrenos em lugares como Texas, Geórgia e Flórida, mais eu percebi que era disso que eu precisava para completar um novo começo.
Finalmente, depois de meses de busca, eu encontrei um pedaço de terra que parecia certo, era em uma área tranquila com bastante espaço cercado pela natureza, o preço era razoável e eu podia me imaginar lá construindo uma nova vida do zero. Coloquei minha casa no mercado e logo tive um comprador. No dia em que assinei os papéis para vender a casa, eu senti uma estranha mistura de emoções, alívio, excitação e um toque de tristeza. Mas enquanto eu estava na casa vazia, os ecos do passado se desvaneciam. Eu sabia que tinha feito a escolha certa. Uma semana depois eu arrumei meu carro e dirigi para o sul. Enquanto eu dirigia, o ar ficava mais quente, a paisagem mais verde. Quando eu finalmente cheguei ao meu novo pedaço de terra, eu saí do carro e respirei fundo. A brisa quente carregando o cheiro de pinho e terra fresca, era isso, exatamente como eu sonhei. Geórgia e Flórida. Quanto mais eu percebia que era disso que eu precisava para completar um novo começo, finalmente, depois de meses de busca, encontrei um pedaço de terra que parecia certo, era em uma área tranquila com bastante espaço cercado pela natureza, o preço era razoável e eu podia me imaginar lá construindo uma nova vida do zero. Coloquei minha casa no mercado e logo tive um comprador. No dia em que assinei os papéis para vender a casa, senti uma estranha mistura de emoções, alívio, excitação e um toque de tristeza. Mas enquanto eu estava na casa vazia, os ecos do passado se desvaneciam, eu sabia que tinha feito a escolha certa. Uma semana depois, arrumei meu carro e dirigi para o sul. Enquanto dirigia, o ar ficava mais quente, a paisagem mais verde. Quando finalmente cheguei ao meu novo pedaço de terra, saí do carro e respirei fundo. A brisa quente carregava o cheiro de pinho e terra fresca, era isso, exatamente como eu sonhei.